Olá, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre amor próprio, porque eu sei que se você me acompanha, você já sabe que é um assunto que eu gosto de falar. Se você já assistiu vídeos meus, você sabe que é um assunto que eu volta e meia retorno a ele pela importância que ele é para a sua vida. Então, eu tenho que partir do pressuposto que vocês não assistem todos os meus vídeos e se ainda assim assistem, vocês precisam estar sendo relembrados o tempo inteiro. Então, eu vou fazer um resumão de coisas que eu já falei e trazer informações novas sobre amor próprio, sobre autoestima, porque eu quero que você compreenda que tudo que você possui na sua vida ou tudo que você não possui da sua vida vem do seu olhar de si mesmo, do seu olhar de merecimento sobre si. Porque muitas vezes você tem tantas coisas maravilhosas para receber, mas você não acredita que você merece isso. E isso vem de uma longa história, né? De uma história cultural, de uma história de repressão, se você é mulher, de uma história de que você precisa ser dessa maneira para merecer as coisas ou ter as coisas. Então, a gente vem num sistema em que é muito difícil a gente realmente se sentir merecedor, já que para ser merecedor ou ter coisas boas, eu preciso ser perfeita, né? Já que para eu me amar, me sentir bela, me sentir plena, eu preciso estar dentro de um padrão que a sociedade impõe e que muda de vez em quando. Então, se você entra no padrão hoje, nem significa que você vai dar no padrão daqui a alguns anos. Então, é muito complicada essa história dessa autoimagem que você cria de si mesmo, porque ela é, como é que eu quero dizer? Ela é assim, a palavra me faltou, mas o que eu quero dizer é que intencionalmente, lembrei, ela é intencionalmente distorcida para que você se distorça em relação a si mesmo, para que você se veja um ser pequeno, um ser não merecedor, um ser que precisa chegar num patamar tal para receber as coisas boas que estão por vir. E aí esse patamar tal normalmente é imposto um patamar de perfeição. E aí quem chega à perfeição entende como é complicado a gente construir esse amor próprio, porque tudo vai partir disso. Todas as coisas que você tem, todas as coisas que você vai conquistar, todas as coisas que você não vai conquistar, vem por essa imagem que você tem de si mesmo. Vem pelo esse amor que você tem ou não tem de si mesmo. Porque imagine que tudo que você vai acessar na vida em termos de relacionamento, em termos de financeiro, em termos de amizade, em termos de relacionamento com os filhos, com mãe, com pai, vai depender desse olhar que você tem de si mesmo. Então imagina que você se vê uma pessoa que não é merecedora de amor, que você se enxerga uma pessoa que não tem valor, que você se enxerga uma pessoa que não merece ser amada porque tem essas e essas características. Que tipo de relações que vocês vão ter? Que tipo de empregos vocês vão ter? Patrões vocês vão ter? Então, se isso fosse ensinado desde que a gente é criança a cultivar esse amor próprio e eu digo assim, eu trago bastante esse assunto, por quê? Porque é algo em mim que eu ainda vejo que deve ser trabalhado, entende? Até, por exemplo, um fato de eu me achar bonita, a dificuldade que eu tenho de dizer, às vezes eu vejo a pessoa dizendo assim, olha como eu sou linda. Eu tenho uma dificuldade grande de dizer, olha como eu sou linda. Por quê? Porque ainda há em mim a ideia de, se eu me acho linda, se eu me acho importante, se eu me acho valorosa, eu estou sendo egocêntrica, eu estou sendo arrogante. Por quê? Porque isso é implantado desde pequeno. A ideia do amor próprio e da autoestima está muito relacionada a você, assim, colocam muito dentro da sua cabecinha que está muito relacionada a você querer ser melhor do que os outros. Então, se eu me acho linda, se eu me acho importante, se eu valorizo o meu trabalho, se eu valorizo as minhas características, é como se no fundo
eu tivesse menosprezando a outra pessoa ou menosprezando outras pessoas. Então é melhor eu não ter esse amor próprio, para que o outro não se ofenda, para que o outro não se sinta diminuído. Então a gente fica nessa guerra consigo mesmo de não se amar, para também não entrar nesse caminho de querer ser arrogante, de querer se sentir melhor do que os outros. Até porque a ideia é, se você se ama e se você valoriza o que tem, né? As pessoas às vezes elas cruzam essa linha de se amar e se sentir melhor do que os outros. Então, por exemplo, eu sou uma ótima profissional, eu sou uma ótima mãe, e aí eu olho para aquela mãe que não tem um comportamento que eu tenho e fico, mas é porque não sabe educar os filhos, porque se fosse meu filho eu faria isso, isso e isso. Não, é porque não sabe gerenciar a empresa, porque eu no lugar dela fazia isso, isso, isso e isso. Entende? Como o amor próprio é um estudo muito profundo, gente, e é por aí que vocês têm que começar qualquer projeto de melhora de vida, entende? Porque ele vai além desse cuidado que a gente vê do externo, do corpo, das qualidades físicas. Ele vai da base de você compreender que a partir do momento que você se enxerga como um ser humano de valor, como um ser humano amado, como um ser humano merecedor de todas as coisas boas da vida, de usufruir essas coisas boas da vida, você começa a encarar as relações que você tem de uma maneira diferente. Você começa a compreender que você não é melhor do que os outros. Você faz escolhas diferentes das outras pessoas. Você como mãe se comporta de uma maneira, você como profissional se comporta de outra maneira. E aí você, por se amar, você tem um olhar mais compreensível pelas escolhas do outro. Por isso que Jesus colocou como segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você aprende a se amar, você começa a olhar para este próximo com um olhar de amor. Esse mesmo olhar de amor que você tem por você, de compreender que você não é perfeito, de compreender que muitas vezes você vai tomar caminhos que não são tão agradáveis para vocês, que não são tão admiráveis aos seus olhos ou aos olhos de outras pessoas. E nesse momento é o momento em que você corrige a si mesmo, quer mudar as suas atitudes sem estar se criticando. A gente fica procurando palavra difícil para ficar bonito e esquece da palavra. Mas não ficar se criticando, não ficar se julgando, não ficar com sentimento de culpa. Por quê? Porque as suas atitudes naquele momento foi de impulsividade, foi de atitudes que você não gostou de ter, que você magoou outras pessoas. Mas isso é amor próprio. Você olhar para si, aprender a se perdoar pelas atitudes que você teve. Mas quando você faz isso, é como eu estava falando, você aprende a fazer isso consigo mesmo, né? E automaticamente você começa a fazer isso com o seu próximo. Por isso que é amar a si mesmo como amar o próximo como amar a si mesmo. Porque quando você tem esse olhar sobre você, você começa a ter esse olhar sobre o próximo. Quando você aprende a se perdoar, você aprende a perdoar mais o próximo. Quando você para de se julgar por tudo que você faz, você também para de julgar o próximo por tudo que você faz. Então, tudo que você deseja na vida, todo projeto, ele tem que iniciar por você. Entende? Se você quer ser amada, se você quer ter um relacionamento bom, se você quer ter um relacionamento bom com seus filhos, começa se amando, começa se valorizando, começa compreendendo a si mesmo, começa a procurar, né, a se conhecer, porque a gente fala de autoconhecimento, mas é algo que as pessoas não procuram, é algo que as pessoas muitas vezes nem compreendem o que é. Mas quando é buscar o autoconhecimento, buscar o amor próprio, é buscar a melhoria de vida, é buscar o sucesso em todas as áreas da vida, porque pode ter certeza, e quanto mais você se conhece, quanto mais você se aceita, quanto mais você se ama e quer sempre estar melhorando, porque se ama, você começa a mudar as relações ao seu redor, em todos os sentidos. Então você vai buscar ser um melhor profissional. Filho, vai abrir ali a porta.
Você vai buscar ser um melhor profissional, você vai buscar ser uma melhor esposa, um melhor marido, você vai procurar ser uma melhor irmã, você vai procurar ser uma melhor... O marido se virando aí. O marido se virando no instinto pra mim terminar de gravar. Mas é isso que eu queria deixar. Então, comece por isso. Comece você vai começar a se amar procurando se conhecer, procurando a compreender, procurando entender-se, né? Entender-se, tá certo isso? Tá certo, professora de português? Mas procurando procurando compreender por que certas coisas lhe irritam, por que certas pessoas você não aceita, por que certas coisas lhe deixam fora do normal, né? Por que certas situações vêm com tanta frequência? Isso é amor próprio. E aí, conforme você vai trabalhando isso em você, você vai melhorando os aspectos da sua vida. Você não está bem no relacionamento? Comece a se amar, comece a trabalhar esse amor. Você não está bem nas finanças? Comece a trabalhar esse amor. Você não está bem nos relacionamentos com os filhos, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com o patrão? Comece a trabalhar esse amor. Entende que o amor próprio é o alicerce da sua vida. O que é o alicerce? É a base de todas as outras coisas que você vai encaixar. Se essa base ela não está bem estruturada, pode ter certeza que os relacionamentos que vêm acima para serem construídos, eles vão desabar em algum momento. Então, cultive, se ame. Sabe o que? Eu vou dar um exercício simples que, se você fizer, você vai começar a melhorar isso em você. Se elogie todos os dias. Se elogie do jeito que você estiver. Se elogie, eu, por exemplo, faço assim. Eu passei um bom período doente, eu tô cheia de olheiras, vocês estão vendo aí. E aí tava naquela fase que eu nem penteava os cabelos, de tão ruim que eu tava. Mas toda vez que eu passo na frente do espelho, eu digo, olha como é linda. Acordou hoje, que coisa maravilhosa. Parabéns pra você, meu amor, que tá de novo aqui de pé, de novo buscando melhoria pra sua vida, pra sua família, entende? Aprenda a se elogiar, porque quando você se elogia, você tem esse olhar amoroso sobre você. Eu vou desligar o vídeo porque eu fui encontrada. Pode. Tá bom? Um beijo. Corta a produção, deixa o like e o comentário maravilhoso aqui pra gente saber o que vocês acham sobre esse assunto.